homozigotas? Certamente. Muito cuidado com essa palavrinha, quando aparece essa palavrinha, certamente. Então, nós sabemos que a mulher 2, que é a mãe da primeira geração, e a mulher, a menina 4, essa palavra certamente quer dizer homozigota, heterozigotas. A mãe, olha aqui, ó, percebemos que ela é heterozigota. Mas a número 4, como estamos vendo, ela é indefinida ainda. Olha só, ela tem obrigatoriamente, ela recebeu do pai um X normal e o outro X pode ter vindo da mãe normal ou pode ter vindo o outro X da mãe deficiente. Só podemos definir depois que casar e analisarmos. Mas também dentro da proporção, qual é a probabilidade de ela ter recebido o X com a deficiência ou o X sem a deficiência? 50%. Então, nós temos que esperar, mas sabemos da probabilidade de ocorrer. Mas se fosse a situação de os homens 1, 3 e 4 são portadores do gene para o daltonismo? Meu querido, olha para o tio. Portador. Portador é aquele que carrega o gene, a palavra portador, né? Para o daltonismo, é aquele que carrega o gene, mas tem que expressar. Por quê, professor? Ligado ao X é. Porque se homem, tem um X e um Y, ou eu sou normal, ou eu sou deficiente. Ou eu sou normal, ou eu sou afetado. Significa, ou eu não expresso, por não ter o gene, ou eu expresso por eu ter. A palavra portador só cabe às mulheres em relação à herança ligada ao X, porque ela porta o gene, mas não expressa, porque ela é heterozigota. Ou é heterozigota. Eu ia falar heterogamética é outra coisa. Heterogamética é quando ela produz gametas diferentes. Quem produz gametas diferentes é o homem. Produz gametas com o X e produz gametas com o Y. Mulher só produz gameta com X, homozigota. Quer dizer, homogamética. Para o daltonismo, a mulher pode ser normal, significa que ela não tem nos seus 2X o alelo deficiente. Ela pode ser deficiente ou afetada quando os 2X têm o D minúsculo, tem a mutação, a deficiência. E ela pode ser portadora. Significa o quê, professor? Um X é normal, o gene não está defeituoso, e o outro X está defeituoso. Mas como essa característica não se expressa em heterozigosidade, então ela é portadora, ela porta. Significa que ela não expressa, mas tem a probabilidade de um dos seus descendentes expressar. Perfeito, meus queridos? Olha lá no quadro, então. Então, como vimos, o indivíduo 3, o indivíduo 1 e o 7, esse negócio de portador não existe, tá bom? Mas, professor, as filhas, se analisarmos, as filhas do casal 6 e 7, onde estão as filhas do casal 6 e 7? Aqui, ó. Aqui é a primeira geração, aqui a segunda geração e aqui a terceira geração. Dentro da família. Na terceira geração, estamos analisando a mãe, de posição número 6 dentro da família. Os números é a posição que o indivíduo é representado dentro daquela família. E o marido dela. Então, a geração 3 é fruto desse casamento. E pergunta, os filhos do casal 6 e 7 são certamente portadoras? As filhas, né? Então, a gente não analisa os meninos, nós analisamos as meninas. Quem são? É o indivíduo de posição 9 e o indivíduo de posição 10. São certamente, meus queridos, de novo, cuidado, palavra certamente. Por quê, professor? Porque o indivíduo 9, que é uma menina, tem um X. O indivíduo 9 tem um outro X, que veio um X do pai e um X da mãe. Nós estamos falando de uma herança ligada ao X.
Então, todas as duas têm um X. O pai está pintado? Não, professor. Daddy don't. Papai não está pintado. Então, ele tem um X, não é isso? Ó, o X. E ele tem um Y. Olha o Y dele aí. O pai não está pintado, então, o gene que representa o daltonismo para ele, eu vou colocar em maiúsculo D, porque é normal. Ele não expressa. A mãe tem um X e tem outro X, porque mulher tem 2X, ligado ao sexo. Ela está pintada? Não. Então, um X dela é normal. Perfeito? Mas, professor, oi, o indivíduo 1, o indivíduo de posição número 8, um menino, ele tem um X que veio da mãe e o Y que é do pai, porque o Y determina o sexo, por isso que ele é menino. O pai manda X para os meninos? Não, o pai só manda Y. Então, esse X que ele recebeu, obrigatoriamente é da mãe. E, obrigatoriamente, ele recebeu um X defeituoso, então é um X de D minúsculo. Aonde está esse X, professor? Aqui, ó, no segundo da mãe. Ela não é pintada porque ela é portadora. Ela é heterozigota para essa característica recessiva. Então, como ela manda para o menino e o menino só tem um X, ele expressa. Agora, as meninas 9 e 10, elas são pintadas? Não. Então, se as meninas, meus queridos, só recebem X do pai, porque se elas recebessem Y, seriam, obviamente, meninos. Então, esse X aqui é o D maiúsculo, falando que esse X não está defeituoso, entendeu? D maiúsculo, porque o X que receberam do pai não é defeituoso. A gente fala aqui pro tio, ó, por que o senhor analisou as meninas, o primeiro X dela, vindo do pai? Porque, meus queridos, só o que o pai manda é X, porque elas são meninas, tá bom? Então eu já trabalho com certo, nós vamos analisar o certo. O pai só manda o X, porque elas são meninas, o outro X obrigatoriamente é da mãe. Aí, olha, vamos analisar agora. Olha lá para o indivíduo número 6. A mãe pode mandar o X normal, que está com G maiúsculo, ou pode mandar o X com defeito, D minúsculo, para o daltonismo. Mas eu posso falar qual deles receberam? Não, só depois que ela o quê? Casar. Então, certamente não cabe aqui, a gente coloca um traço. Só se tivesse casado, a gente consegue analisar a probabilidade. Tudo bem? E no quinto exemplo, se o pai de 2 for afetado para o daltonismo, certamente a mãe é normal. O pai de 2 significa que nós temos que puxar aqui, ó, e fazer um casamento aqui. Já sabemos que a mãe é o quê? A mãe tem um X normal e um X portador. Porque o filho número 5, ó, tem o gene para o daltonismo e expressa. Então, esse D da mãe é defeituoso e esse D da mãe é normal. O pai dela, aqui, ó, se o pai de 2 era afetado pelo daltonismo, certamente a mãe tem um fenótipo normal. Então, tá aqui o pai, ó, coloca o pai aqui e ela fala assim que o pai é afetado, ó. Se o pai de 2 era afetado, então ele tem um X. Esse X é defeituoso, tem o gene com anomalia para o daltonismo, é D minúsculo. E o outro é o Y, porque é o pai. Então ele é pintadinho, ele é afetado. O tio vai pintar aqui, ó. Aí ele pergunta, certamente a mãe dela, a mãe, é normal? Claro que sim, porque o outro D dela, da onde essa menina 2 recebeu o D? Recebeu da mãe. Ó, a mãe dela obrigatoriamente tem um D normal. E o outro, professor? O D, o outro X da mãe, apresenta ou não a característica? Esse D da mãe dela, a gente não analisa. Por quê, professor? Porque esse D da mãe pode ser tanto maiúsculo como minúsculo do outro cromossomo. Portadora, a gente não fala que ela é, porque ela tem um normal. Então, se o pai de 2 é afetado, certamente a mãe tem fenótipo normal? Sim. Certamente a mãe dela tem fenótipo normal. Por quê? Porque ela recebeu esse D normal da mãe. Porque o defeituoso foi do pai, porque o pai só manda para as meninas o quê? O X.
Ok, meus queridos? Então, essas características, olha aí, ó, elas podem ser autossômicas, dominantes ou recessivas. Misericordioso, professor! Quer dizer que as características, nós estamos analisando uma característica que é o quê? Recessiva, ligada ao X. Mas elas podem ser dominantes ou recessivas. Agora não tem nada ligado ao sexo. É autossômico. Olha aqui, meus queridos. Acabamos de ver uma análise genealógica de uma característica ligada ao sexo. Então, a gente tem que ver da onde veio o X e da onde veio o Y. Quando é autossômico, não interessa. Porque o autossômico são dos 22 cromossomos autossômicos. Isso significa o quê? Que afeta em iguais proporções ambos os sexos. Tanto homens, todas as células, características autossômicas, significa que tanto homem quanto mulher apresentam essas características, independente do sexo. Então, estão relacionadas ao quê, professor? À estrutura, ao funcionamento que chamamos de fisiologia, estrutura, morfologia, é igual para ambos os sexos. Quando falamos que é ligado ao sexo, temos que tomar cuidado. Esse gene que estamos analisando está no X ou no Y? Perfeito, meus queridos? Olha lá no quadro. Então, aqui, quando falamos sobre autossômico, a proporção é de ambos os sexos. Então, se você está olhando aqui, ó, tanto o recessivo quanto o dominante, a proporção é igual. Então, eu sei que se trata do quê, professor? De autossômico. Quando as proporções são iguais. Tudo bem? Quando é dominante, professor, e recessivo? Simplesmente dominante, meus queridos. Por geração, 75% é afetado. Recessivo, 25%. Luca diz, aqui pro tio, olha, vamos fazer uma conta? No dominante, 75%, porque tudo que é dominante está a 75%. Tudo que é recessivo, 25% por geração. Olha lá no quadro, rapidinho. No quadro, você está vendo que essa família aqui, ó, é essa aqui que a gente está caracterizando como dominante, 75% expressa a característica. Então, é dominante. E afeta ambos os sexos, autossômico. Já na recessiva, ó, é 25% na geração. Já sei que é recessiva. Por que autossômica? Porque afeta ambos os sexos. E outra coisa, obrigatoriamente, na recessiva, os pais são heterozigotos. Aqui, como é autossômico, chama-se heterozigoto. Por quê, professor? Porque tanto o homem aqui, ó, o homem, se você prestar atenção, ele é o quê, professor? Ele tem a característica normal e a mãe também tem a característica normal. Mas para esse filho aqui, ó, que tem a característica homozigota recessiva, é porque ele recebeu um alelo autossômico do pai deficiente